Bolsonaro cancela agendas e orientação médica é de 1 mês em repouso absoluto. Vamos entender aqui direitinho para a gente ficar por dentro de tudo, meus caros. Decisão foi tomada depois de consulta médica de urgência. Ex-presidente cita crises de soluço e vômitos. Vamos ler juntos aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todas as suas agendas públicas e ficará em repouso absoluto durante o mês de julho, segundo o comunicado divulgado nesta terça. A decisão foi tomada após consulta médica de urgência. Bolsonaro, que tem 70 anos, apresenta crises constantes de soluços e vômitos, que o impedem, inclusive, de falar, conforme nota assinada pelo próprio ex-presidente, divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro em rede social. Ficam suspensas as agendas em Santa Catarina e Rondônia, disse o ex-presidente em nota. Mais cedo, Bolsonaro já havia cancelado sua participação no evento do lançamento PL 60+, no Distrito Federal, na Câmara dos Deputados. Tá ruim de saúde. Nota assinada pelos médicos Cláudio Birolini e Leandro Echenique afirma que o objetivo é garantir a completa recuperação da sua saúde após a cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços. Durante esse período, ele ficará afastado das suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e atividade político-partidária, retomando tão logo esteja plenamente restabelecido. Os dois médicos participaram do tratamento após internação em abril, quando o ex-mandatário passou 21 dias internado depois de se sentir mal em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Na época, ele passou pela sua sexta e mais longa cirurgia abdominal, desde a facada que sofreu na campanha eleitoral de 2018. O procedimento de 12 horas consistiu numa laparotomia exploradora para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal, segundo o comunicado do Hospital DF Star. Aderências intestinais são uma espécie de cola biológica resultante do processo de cicatrização, seja do trauma original, seja da facada, seja de cirurgias posteriores. Ao endurecer, essa estrutura forma cordões que podem grudar ou juntar partes do corpo. Dependendo da posição, pode juntar duas partes da alça do órgão, obstruindo a passagem do alimento pelo intestino. A laparotomia exploradora consiste na abertura da parede abdominal. Identificado o ponto de obstrução, é feito o corte das aderências e a desobstrução do intestino para, no fim, reconstruir-se a parede abdominal. Dias depois da alta, Bolsonaro participou de uma manifestação em Brasília no dia 7 de maio. Ele tem episódios de mal-estar abdominal e soluços, como ocorreu durante uma entrevista a uma rádio bolsonarista na semana passada. No dia 20 de junho, ele passou mal durante uma agenda em Goiás e retornou a Brasília para exames. Um dia antes, participou de uma agenda na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia e pediu desculpas e disse que vomita 10 vezes por dia. Tem um relato do Marcos Caseiro que ele vomita fezes, né? Eu acho que eu vou até recuperar isso aqui. Bolsonaro vomita cocô. Vamos ver aqui. Só pra gente ver. Ele falou recentemente sobre isso, inclusive. Vou pegar aqui. É um corte que viralizou, tá até guardado aqui. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em rede social, afirmou que o marido precisa desse tempo para se recuperar completamente e que logo ele estará 100% para retomar as suas agendas de trabalho. A decisão dos médicos atrapalha os planos de Bolsonaro para manter a sua base mobilizada. Diante da proximidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal do processo da trama golpista, o caso entrou na fase decisiva das alegações finais e a expectativa na corte é que ele esteja pronto para ser julgado em setembro. Ah, não tomei café ainda. Ó, Lucas, tá ferrado. O quadro de saúde do ex-presidente piorou depois de participar do último domingo da manifestação na Avenida Paulista. O ato em protesto contra o Supremo Tribunal Federal tinha o mote Justiça Já, e na ocasião ele discursou por cerca de 30 minutos em um trio elétrico sob o sol. O evento durou mais de 2 horas. O ex-mandatário tem insistido que será candidato a presidente em 2026, apesar de estar inelegível até 2030 por decisão da Justiça Eleitoral. Na mais recente manifestação, porém, ele citou a hipótese de não voltar ao cargo
nem eu preciso ser presidente. Com Bolsonaro fora da disputa, o campo da direita vive uma indefinição sobre quem será o candidato que enfrentará o presidente Lula na campanha eleitoral do ano que vem, do próximo ano. Entre os cotados está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano. Bolsonaro tá mal, né, gente? Tá mal, tomou facada, tá nessas, e tá mal também pelo mal que ele fez ao Brasil. O corte do caseiro é esse aqui, gente, só para vocês verem. Comentário de médico. Doutor Marcos, queria já mostrar um vídeo do Bolsonaro aqui, comentar um pouquinho sobre o estado de saúde dele. Vamos lá, só mostrar aqui. Não. Nem eu tenho, Mirna. Consegue dar um passo à frente do orador? Rapidinho. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, o vídeo é esse aí, o Bolsonaro acabou de postar nas redes dele, e tem essa espetacularização do ferimento dele, né, da recuperação dele no hospital, que eu acho, sim, também um hospital que podia ser uma coisa meio sagrada, e eu sei que o senhor é um apóstolo da saúde, no melhor sentido da palavra, essa coisa conspurcada, né, por um palhaço que fica mostrando a vitimização dele, tentando faturar em cima disso. Ele teve uma boa evolução clínica, está acordado e sem dor, diz o boletim. E o Bolsonaro fica mostrando. Doutor Marcos, do ponto de vista clínico aí, se você falasse um pouquinho sobre o que dá para se entender, né, a partir do que o Bolsonaro posta, e do ponto de vista político, o Bolsonaro está fora de combate. Também um sujeito que inelegível não vai mudar a condição dele, a não ser que aconteça um meteoro. O que a gente está assistindo é um show aí de um sujeito que tenta esticar a corda ao máximo da própria sobrevivência dele, também para escapar da prisão. Como é que você está vendo esse quadro do ponto de vista médico, do ponto de vista político, doutor Marcos? Então, legal. Eu acho que, assim, primeiro, estão fazendo aí uma coisa impressionante. Primeiro, chama atenção o número de gente, de puxa-saco que anda ali atrás dele. 2 membros, gente. Eu sei que o hospital, realmente, um cara depois de uma cirurgia, os dias de uma cirurgia de grande porte, né? E, obviamente, circular num corredor sem camisa, isso não existe, isso é atípico, é justamente para fazer, né? O que você comentou mesmo, né? Uma espetacularização justamente de um ato que aconteceu com esse cidadão, porque não tem o menor sentido fazer isso. É necessário andar pós o procedimento cirúrgico, porque uma das grandes complicações pós-cirúrgica é o que a gente chama de trombose venosa, né? Quer dizer, você tem estase sanguínea, ficar muito tempo deitado, fatores de coagulação são ativados por causa da cirurgia, você pode ter trombose, e essa trombose pode levar a embolia pulmonar. Então, quanto mais rápido mobilizar, menor. Até aí está tudo bem.
O que realmente chama atenção, veja, tudo que aconteceu aí não tem muita novidade. A gente chamava atenção nossa aqui, o abdômen dele, né? Um abdômen absurdamente distendido. Esse indivíduo já deveria ter feito uma correção cirúrgica disso, e certamente isso tem a ver com essas várias cirurgias que ele fez, né? A primeira, na emergência, quando você faz cirurgias em emergência, que foi a primeira lá atrás, muda, essas cirurgias abdominais é uma área muito vascularizada, o abdômen tem mais de 12 metros, o intestino. Então, quando você sutura e costura, você deixa pontos, né? Imagina quando você cicatriza e faz um corte, essas áreas cruentas podem se aderir uma na outra, isso que eles chamam de aderência. Essa é uma complicação muito importante pós-cirurgia. Então, veja, o que aconteceu com ele? É um abdômen mexido, ele fez uma baita de uma hérnia abdominal, e essas hérnias, que é essa barriga muito estendida, a gente vê o umbigo dele enorme, elas fazem que o indivíduo fique mais propenso a ter torção intestinal, porque essas alças têm uma movimentação. Então, isso é possível que ocorra uma propensão maior a fazer torção, que a gente chama de vulva, e está tudo bem. Acho que ele já deveria ter sido operado antes para fazer essa correção abdominal. Isso é muito comum, isso chama-se uma hérnia incisional. Até aí tudo bem, quer dizer, fizeram uma cirurgia bastante demorada, cuidadosa, para tentar fazer a hemostasia e evitar que ocorra outros procedimentos. Assim como, certamente, puseram uma tela ali naquele abdômen dele, né? Quando faz essa correção, eles põem uma tela para evitar que ocorra essa hérnia de volta. Agora, isso aí está tudo bem, né? Está tudo dentro dos conformes. Eu não vejo teoria conspiratória aí de ser uma outra coisa. Eu acho que é isso mesmo. É um abdômen difícil de trabalhar, porque já foi operado várias vezes. Talvez fizeram um trabalho... Chama atenção dois aspectos aí. O primeiro, essa mudança de equipe médica. Sobre isso mesmo. Esse cara que operou é um cara bom. Ele é filho do Dirceu Birolin. Birolin é um dos maiores cirurgiões do nosso país. O cara foi catedrático da USP, é um gênio da cirurgia. Esse deve ser o filho dele. Então, assim, em termos de equipe cirúrgica, ele está bem. O que chama atenção é justamente essa mudança súbita de resumindo, ele está podre, exatamente. Né? Quer dizer, me parece, né, que esse cirurgião, aquele cara que tem aquele problema de paralisia facial, teve algum problema numa cirurgia com aquela deputada que veio a falecer. Eu acho que isso levou um pouco, né, de desconfiança por parte dos familiares da Michelle e optaram por mudar de cirurgião. Isso é bastante interessante, né? Porque quando você vem num certo caminho e, de repente, você muda de postura de cirurgião, me chama a atenção. Acho que tem várias possibilidades aí. Mas aí, viu, Kiko, está tudo dentro do conforme. Era um abdômen mexido, estava distendido, ele precisaria fazer cirurgia uma hora ou outra, não tem que fazer essa correção. E ele esperou acontecer o pior, talvez, né? A gente tem história lá, que não sei se vocês ouviram, que ele chegou a ter vômito muito grande, inclusive vômitos fecaloides. Porque o que acontece? Quando você faz a dobra... Vômito com cocô? Hã? Vômito com cocô, é isso? Sim, sim. Porque você pode, dependendo de onde ocorre essa obstrução, o ilho fica paralítico, o abdômen para, né? O intestino fica o tempo inteiro movimentando. A gente ouve aqueles roncos, né? Às vezes, quando você come, você vê aqueles roncos do abdômen, né? Esses ruídos hidroaéreos são normais. Quando você tem uma torção, ele para de funcionar. Então, o intestino fica produzindo secreção o tempo inteiro. Você tem que passar uma sonda, porque você fica vomitando, né? E tem relatos de lá que ele teve vômitos fecaloides, que pode ocorrer realmente, né? Indicando esse ilho paralítico, essa torção de alça e uma emergência cirúrgica. Tem que abrir e operar. E tem que fazer essa incisão total mesmo, que chama chifopúbica, né? Vai aqui do apêndice chifóide, no final desse ossinho aqui do tórax com o abdômen, até a síntese pública. Você abre tudo o abdômen, porque é para você ter espaço para trabalhar delicadamente. Então, isso é impressionante. Agora, também chama a atenção, ainda que ele parece ali um morto-vivo andando,
Cara, é uma cirurgia grande. Ele é todo 2 peso. dias depois esse cara tá andando, realmente o cara é um cavalão mesmo, né? A gente tem que admitir aqui que, né, o cara é um Highlander mesmo, de alguma maneira, né, cara? Eu não vejo assim. É uma cirurgia delicada, ele terá tempo de recuperação. Ele Vamos, não gente, tá superchat, uma semana sem dieta, a dieta está sendo por via Membros. parenteral, né? Que a gente. Ô, turma, a gente já estourou o tempo da live, tá? Já estamos há 2 horas no ar, faltando R$42 e 2 membrinhos. Clica no Seja Membro aqui embaixo, ajuda o nosso canal aqui, você ganha curso de jornalismo e ajuda também no Superchat ou no Pix, mandem uma contribuição. Falta só 42, gente. Estamos trabalhando nessa friaca, mas estamos trazendo notícias aqui para vocês, informação e, por que não, talvez um pouco de entretenimento desse desgraçado se ferrando, né? Vamos lá. Então, essa dieta vai via endovenosa. Você tem riscos de complicações infecciosas. Esses primeiros dias são muito cruciais. Mas digo aqui para vocês, não deixem de surpreender. Já no segundo dia, esse cabra já está caminhando. É um negócio realmente surpreendente do ponto de vista físico, né? Surpreendente realmente, né? Mas é isso, eu acho. Desculpa, só termino. Diferentemente daquele cidadão, aquele desqualificado, daqueles caras do PL lá na Câmara que desejam a morte do Lula, eu, sinceramente, como médico, como humanista, eu quero que ele viva, que ele se recupere prontamente, até porque eu acho que ele tem que ir para a cadeia, ele tem que cumprir justamente aquele bando de barbaridade que foi o governo dele. Então, eu quero que ele esteja com saúde, saudável, para que cumpra a pena que lhe é devida. Isso é fundamental. Nós não desejamos a morte de absolutamente ninguém, né? É isso aí, grande Marcos Caseiro. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.